Audiência do Pensar Piauí, olá. Estamos hoje com Valdílio Ciso, professor, historiador e presidente do PSOL aqui no estado do Piauí. Olá, Valdílio, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Oscar? Tudo bem a todo mundo que está aqui nesse momento acompanhando esses Ok. debates tão importantes, né, que você está proporcionando. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar podendo colaborar, né, com esse debate político num momento tão importante da história do Brasil. Ok, então é o seguinte, eu vou desenvolver aqui um raciocínio sobre a conjuntura nacional, pedir a sua opinião, se você concorda, se não concorda, se vê de uma outra forma, enfim. Mas, assim, eu digo que existe o Bolsonaro e existe a elite brasileira, que essa elite apostou que domava o Bolsonaro, o elegeu presidente e ele vem impondo a agenda que essa elite deseja. Mas ele parece, em certos momentos, indomável. Valdílio, quanto tempo dura o casamento da elite brasileira com o Bolsonaro? Oscar, do ponto de vista histórico, nós somos um país constituído de transições pactuadas, né? E essas pactuações, elas sempre acontecem pelas elites. Então, como você já pontuou, o Bolsonaro, ele é fruto, né, e o bolsonarismo, que é uma coisa muito maior, é fruto dessa elite que ela, historicamente, não abre mão de suas prerrogativas, né, de seus privilégios. E isso, infelizmente, chegou a uma situação em que o Brasil, onde muitos não acreditavam, inclusive pessoas da esquerda não acreditavam que em pleno século XXI, neste momento, o Brasil ele estaria flertando e agora já imerso, de fato, em uma política que se institucionalizou, uma política fascista. Então, nesse sentido, eu só queria pontuar também uma coisa assim, À vontade. ah, talvez o discurso ou a interpretação de que a elite não domina o Bolsonaro, de que ele é indomável, de que ele é alguém que também critica a mídia, a grande mídia, a elite, pode compactuar com aquilo que ele mesmo, Bolsonaro, quer. Se dizer independente, se dizer autônomo e, dentro do que ele mesmo costuma dizer, chegar para fazer uma nova política, para romper com essas estruturas corruptas. Então, assim, eu não acredito que Bolsonaro seja indomável. Eu não acredito que Pelo que você Bolsonaro está falando esteja... aí, você não acredita nem muito numa diferença. Ele e a elite são tudo a mesma coisa. Eles fazem... e são indissociáveis, como duas faces de uma mesma moeda. Né? Assim, o Bolsonaro ele é a representação do que foi possível nesse momento para a elite brasileira. Ora, se não vejamos, no golpe de 2016, que a gente começa, de forma mais clara, uma ruptura com a constitucionalidade, essa mesma elite talvez compreendesse que teria outros caminhos possíveis, que Bolsonaro seria apenas um deles, e talvez nem o melhor, Sim. talvez nem o mais viável para que os interesses dessa elite fossem mantidos ou fossem aumentados. Aí, sim, como você pontuou, a coisa parece que começa a sair do controle, a coisa parece tomar proporções inimagináveis, inclusive para alguns segmentos, né, da elite. Nós estamos vivendo em um momento em que o Estado democrático de direito ele está ameaçado em todos os seus aspectos. Assim, nós temos problemas gravíssimos no que diz respeito à condução do executivo, e isso também é reflexo e reflete também as fragilidades, as pactuações nada republicanas, tanto com o legislativo como com o judiciário. Então, assim, qualquer análise que a gente for fazer nesse momento, assim, que seja muito objetiva, ela pode incorrer em
em uma simplificação ou e até mesmo em alguns equívocos. Assim, Me diga uma coisa, Valdílio. Você citou agora aí o Congresso, citou o Judiciário, e eu te pergunto, diante das ações do presidente da República, que a cada domingo vai a público em manifestações incentivar atos contra o Congresso e o STF, como é que você vê a atuação dessas duas casas, das leis, da justiça, nossas chamadas instituições? Elas estão realmente funcionando? Esse é um grande problema, não só atual, né? Vem se agravando, né? Mas o nosso pacto federativo, a estruturação da nossa democracia, ela é extremamente frágil. Nós não temos autonomia dos poderes. Nós temos três poderes que são extremamente atrelados e as relações, elas são relações explicitamente antirrepublicanas e antidemocráticas. Então, assim, a interferência que um presidente tem, por exemplo, de liberar verbas para o Congresso Nacional, para deputados, a interferência que um presidente da República tem dentro das próprias instituições de fiscalização, dentro das próprias instituições de justiça, que é um outro poder, elas são grandes e graves. Então, nesse sentido, a gente está vendo, hoje em dia, uma radicalização desse problema, dessa fragilidade da nossa democracia. No que diz respeito especificamente ao Bolsonaro, ele está tentando, assim, contra a democracia a todo momento, em todos os seus atos. Agora, como eu falei anteriormente, o Brasil, as rupturas que nós tivemos foram todas elas pactos, todas elas foram pactuadas. Então as pessoas perguntam: o Bolsonaro vai cair através de um impeachment, de uma cassação? A gente não tem como prever, mas o que a gente pode conjecturar é que possivelmente existam articulações nesse sentido. E essas articulações, elas estão, infelizmente, no campo da direita, né? Bolsonaro, ele incomoda também os segmentos da direita. Se não vejamos aí essa guinada para o chamado centrão. Isso é bastante explícito de que representa uma forma de cooptar esse setor, que é um fiel da balança, no possível, digamos assim, processo de impeachment. Então, assim, para sintetizar esse raciocínio em relação a essa afronta que Bolsonaro faz, tanto ao judiciário como ao legislativo, eu assisto isso com muito pesar. Nós temos mecanismos institucionais, nós temos na nossa estrutura legislativa, e nós temos na nossa, inclusive na nossa capacidade, na nossa forma de interpretar, formas claras de barrar essa postura autoritária do presidente. Agora, a meu ver, tanto o Congresso como o Judiciário, alguns podem classificar como moderados, alguns podem classificar como cautelosos, eu classifico como intimidados, amedrontados e, para usar palavras com um certo eufemismo, né? Porque a gente poderia simplesmente taxar como acovardados. Nós precisávamos ter a postura, nós precisávamos ter a coragem de barrar essas atrocidades. Bolsonaro, em todas as suas declarações, ele é explicitamente um antidemocrático e, mais ainda, nesse contexto de pandemia, ele, em todas as suas ações, tem se demonstrado um genocida. O que também é bastante preocupante nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Meu querido Valdílio, me diga o seguinte, eu queria agora pensar um pouco a partir da ótica da esquerda brasileira. Você é presidente do PSOL, aqui no estado do Piauí. O PSOL é um partido novo, mas já tem suas representações, né, no Congresso Nacional,
pelo Brasil como um todo. O professor Luiz Miguel, da UNB, escreveu, e nós publicamos hoje no Pensar Piauí, que ele fala das instituições do Congresso, do STF, que ficam, como você disse aí, amedrontados com relação a dar um passo mais decisivo com relação ao Bolsonaro. Mas ele disse o seguinte: se não há condições para a saída do Bolsonaro, é porque nós não fomos capazes de criá-la. E eu senti nessa afirmação do professor que esse nós tem a ver com a esquerda brasileira. Nós estamos com um presidente desqualificado. E isso diz o povo da esquerda, diz o povo da direita hoje, inclusive. Agora, como é que você vê o papel da esquerda nesse enfrentamento de um presidente que é desclassificado por todos, a não ser por uma minoria de seguidores dele próprio? Como é que você vê a atuação da esquerda? Do PSOL, do PT, do PDT, do PCdoB, enfim, de todo mundo. Olha só, quando o debate sobre a esquerda brasileira é um debate sobre um segmento extremamente plural, né? É muito difícil a gente classificar a esquerda brasileira, e até mesmo nesse momento é muito difícil a gente classificar qual é o campo, digamos assim, progressista nessa atual conjuntura. Eu vejo algumas pessoas simplificar da seguinte forma: nesse momento é momento de juntar a democracia contra o fascismo. Aí, nesse sentido, parece que a ideia é ampliar ainda mais esse leque de resistência e incluir outros partidos que sejam de centro-esquerda, que sejam de centro-direita, enfim, que não estejam aí nesse espectro dos partidos que a gente considera, que a gente chama de esquerda. Agora, de forma prática, né, eu percebo que existe uma grande articulação da esquerda brasileira. Embora a gente também leia e escute que a esquerda ela está fragilizada. Essa afirmação parece óbvia. Como que um segmento, aliás, como que um resultado de uma eleição que leva um sujeito de extrema-direita à presidência da República é uma clara demonstração de que a esquerda ela está fragilizada em vários aspectos. Então, nós precisamos redescobrir ou descobrir outros caminhos que nos leve ao diálogo direto com a sociedade. Nós estamos vivendo em um cenário em que essa utilização das redes sociais, que foi um grande instrumento para a divulgação em massa de fake news, tem um outro aspecto também, que é o crescimento do neopentecostalismo no Brasil. Isso é um fenômeno assim, em vários países da América Latina e outros países também, fora da América, em que ele contribui sobremaneira para que esse discurso antidemocrático, para esse discurso, digamos assim, fácil, esse discurso carregado de ódio, esse discurso propondo uma mudança que, na verdade, não é uma mudança democrática e, muitas vezes, na maioria das vezes, não traz nada de mudança se não vejamos os sujeitos que estão aí compondo o governo Bolsonaro. Esse discurso ele cai como uma luva nas mãos de uma parcela significativa da população brasileira que estão aí participando, encontrando nessas igrejas neopentecostais, nas periferias das grandes cidades, um amparo. Isso é muito difícil da gente lutar. O partido de esquerda a gente luta com palavras, com discursos e à luz também da ciência. As igrejas neopentecostais, elas agem através do instrumento da fé, do dogma. O conhecimento religioso, ele é infalível. Então, a palavra de um pastor naquele momento, ele vai cair para um sujeito que está lá na igreja evangélica, sobretudo, como uma missão divina. Se não vejamos como é que o fascismo se apresenta, como uma missão, como uma salvação contra todos que estiveram até aqui com o discurso da corrupção muito arraigado. Então, nesse sentido, nós da esquerda também temos as nossas limitações.
nós precisamos encontrar formas de dialogar com as comunidades. E isso foi bem feito, né, no final da década de 70 e na década de 80. Existia um diálogo com a sociedade. Existia nesses segmentos, tanto nos partidos como nos movimentos sociais, uma forma de chegar até as comunidades, dialogar, encontrar soluções políticas, soluções jurídicas, soluções cooperativistas, para que essa comunidade ela se sentisse acolhida, se sentisse abraçada. Então, nesse sentido, para além da estrutura dos partidos políticos, nós precisamos encontrar formas, não só os partidos de esquerda, mas as pessoas que têm um pensamento progressista, as pessoas que têm um pensamento antifascista, encontrar formas de dialogar, né, com a sociedade. E esse diálogo não está interrompido. Esse diálogo está fragilizado. Tem 3 grandes momentos, Oscar, na história do Brasil, que o discurso anticomunista ele surtiu efeitos tão fortes que causaram uma ruptura institucional, administrativa, na presidência do Brasil. Primeiro foi com Vargas. Depois, na ditadura cívico-militar da década de 60. E o terceiro momento é este agora. Então, pessoas que nunca falaram sobre política, de repente, elas se declaram de direita. E, de repente, elas se declaram antifascistas, aliás, anticomunistas. Então, veja só, lutar contra esse discurso vazio e pronto e requentado, porque não é um discurso novo, não foi Bolsonaro que criou esse discurso, foi um discurso requentado que já surtiu efeito 3 vezes no Brasil e que, mais uma vez, nós da esquerda somos desafiados a desconstruir esse discurso e reestabelecer o nosso diálogo com a sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida de que são os segmentos da esquerda, são os partidos de esquerda, são os movimentos sociais ligados aos campos progressistas que conhecem, de fato, as mazelas, os problemas de todos os coletivos sociais historicamente discriminados desse país. Somos nós que conhecemos. Agora, me diga, você está falando muito no genérico do diálogo dos partidos e do ideário de esquerda com a sociedade, mas eu queria uma coisa mais voltada para os partidos. Há uma linha de raciocínio que hoje defende, e você, en passant, tocou nisso no início de sua fala, uma grande frente ampla aí para combater o fascismo. Nessa frente ampla entrariam partidos de esquerda e não só, inclusive golpistas de 2016. O pessoal participa de uma frente com essas características, Valdir? Eu acho muito pouco provável, Oscar. Olha só, as pessoas elas pensam muito no expediente da eleição. E o pessoal também acha a eleição um instrumento bastante importante. É por isso que nós participamos ativamente. É por isso que, desde sua criação, o pessoal ele tem se organizar de modo a ter candidaturas majoritárias nas capitais, em quase todos os estados, em quase todas as eleições, muitos candidatos a vereador, a deputado estadual, a senador, a deputado federal, enfim. Nós acreditamos, sim, nas eleições. Só que nós não acreditamos que os problemas de um país se resolvam apenas na eleição. Então, nós não acreditamos que uma mera conciliação ou junção de forças para tirar A ou B vai solucionar, de fato, os problemas do país. Quando nós falamos, por exemplo, em composição de partidos de esquerda atual, algumas pessoas, né, que estão querendo compor ou que se dispõem a compor são pessoas que tiveram lá em 2016 e foram criadoras do problema. Foram pessoas que participaram ativamente na ruptura constitucional que nos levou a esse cenário atual que nós estamos. Por exemplo? Se não vejamos aqui, por exemplo, o Partido Progressista no Piauí.
e que tem uma figura que é a nível nacional. Essa figura foi o fiel da balança para o impeachment da presidente Dilma. Essa figura logo em seguida entra no governo Michel Temer, e essa figura agora está aí no Bolsonaro, e ela continua dialogando Nogueira, é isso? supostamente de esquerda. Então, assim, ó, nós não acreditamos que vale tudo para tirar o Bolsonaro. Nós acreditamos em estratégias democráticas, estratégias republicanas e em saídas pela esquerda. Então, nós não vamos compor em qualquer campo. Nós queremos compor com aqueles e aquelas que se dizem de esquerda, que sua trajetória política e de vida mostraram que tem compromisso com a ruptura, com essa conciliação, que inclusive foi essa conciliação que nos levou também a esse estado caótico. Você dizia aí no início da fala das eleições, que o pessoal participa das eleições. Então, deixando um pouco a conjuntura nacional de lado, eu queria perguntar como é que esse ano, até o momento, tem eleições previstas para novembro. Há uma possibilidade também de um adiamento para dezembro, mas ninguém falou de suspender as eleições municipais deste ano. Então, até segunda ordem, tem eleições esse ano. Como é que o pessoal do Piauí está se preparando? Vem com candidato em Teresina, vem com candidato nas cidades do interior. Como é que vai ser o pleito municipal desse ano e a atuação do pessoal? Como você já falou, né, a gente está, sim, se organizando para participar do próximo pleito. Não sabemos quando vai ser, né? O calendário está mantido e nós, o pessoal do Piauí, está presente em várias cidades, em quase 30 cidades. Possivelmente a gente não vai ter candidatura em todas essas cidades, porque uma candidatura ela depende muito da organização política local, da viabilidade local e da disponibilidade dos nossos camaradas, dos nossos filiados, se dispor, né, para uma candidatura, seja de prefeito, seja de vereador. Aqui em Teresina, certamente nós teremos. Como eu falei anteriormente, desde quando o pessoal foi criado, nós sempre tivemos candidatura majoritária em Teresina. Agora, a gente... Mas não está definido até agora. Oi? Mas ainda não está definida essa candidatura. Existe uma pré-candidatura? Nós não temos ainda um nome. O PSOL, acho que muitas pessoas sabem, ele é um partido organizado a partir de tendências. E as tendências, elas têm autonomia para dialogar internamente, seus nomes, enfim. E acredito que aqui no Piauí nós temos 4 tendências, temos também independentes. Acredito que esse debate ele está acontecendo a nível interno, dentro dessas tendências. E muitos nomes, nós temos bons quadros no pessoal do Piauí. E no momento mais adequado, nós vamos tentar um diálogo mais amplo, na instância específica, que é o Diretório Municipal de Teresina, e se esse diálogo ele não avançar, assim, nunca aconteceu, aliás, comumente não acontece, mas se for preciso, vamos ter que escolher um candidato a partir, né, de prévias, enfim, a partir... Os instrumentos que o Estatuto prevê, não é? Exatamente, dos instrumentos estatutários, que vai ser referendado lá na convenção, e se o calendário for mantido, a convenção vai ser por volta de julho, agosto. Mas uma coisa a gente pode garantir, certamente nós teremos um candidato ou uma candidata majoritário para a Prefeitura de Teresina. Queria caminhar aqui para o final da entrevista, mas antes, você falou muito da conjuntura nacional. Eu queria uma leitura do PSOL sobre o governo Wellington Dias e sobre o governo Firmino Filho, uma análise aí do presidente do PSOL sobre o comando, tanto do Estado quanto da capital do Piauí. Por favor. Olha, eu acho que tanto que o Firmino Filho com o Wellington Dias, eles têm uma grande semelhança. Ambos já tiveram muita oportunidade de administrar. O Wellington Dias, o governo do Estado, e o Firmino, a Prefeitura de Teresina. E o curioso, o Wellington Dias já foi candidato derrotado na Prefeitura de Teresina e o Firmino já foi candidato derrotado no governo do Estado. Então, são figuras que estão na política piauiense e teresinense há muito tempo. A análise, em geral, que eu faço, eu não sei qual é o tempo que a gente tem, poderia fazer uma análise junto, à vontade. Os dois. A análise que a gente faz é que, assim, e já iniciando pelo Wellington Dias, que é
alguém supostamente de esquerda, é que ele perdeu muitas oportunidades e continua perdendo a oportunidade de fazer rupturas políticas importantes. E quando eu falo de ruptura, não é uma quebra por quebrar. Quando eu falo de ruptura, é avançar no que diz respeito à Constituição, a constituição de uma política que seja capaz e tenha a coragem de romper com sujeitos da velha política piauiense e sujeitos e que estão completamente imbricados nessa estrutura administrativa do governo do Estado e que, de forma sintética, é uma conciliação extremamente prejudicial para o Estado do Piauí. Nós perdemos a oportunidade de avançar em diversos aspectos. Em geral, o governo Wellington Dias, os 4 governos Wellington Dias, eles têm se pautado por um incremento no que diz respeito às políticas sociais. Nós podemos fazer esse registro, mas, por outro lado, ele avançou muito mais em uma política conservadora, em uma política que agrada o agronegócio, em uma política que não tem nenhum interesse na proteção ambiental, ou interesse muito ínfimo, em uma política que não tem nenhum tipo de pudor no que diz respeito à compactuação e à junção com figuras políticas extremamente prejudiciais para o Piauí. Então, nesse sentido, parece-me que o PT do Piauí ele é muito refém do Wellington Dias. Eu tenho certeza absoluta que os quadros do PT, os bons quadros que o PT tem, evidentemente que tem, eles não concordam com essa orientação, com essa condução, não concordam de forma geral com essa condução que o Wellington Dias vem dando ao governo do Estado do Piauí. Ele perdeu diversas oportunidades. Não estou lembrando aqui de um outro governador desde a era provincial que tenha tido tanto tempo do poder como o Wellington Dias. E se nós formos fazer uma análise, uma síntese dos avanços que nós tivemos, sobretudo os avanços, aqueles e aquelas que fazem parte das camadas mais empobrecidas do estado do Piauí, os avanços foram muito poucos. Ele perdeu, sim, a oportunidade, sem falar que ele governou num período em que tinha uma presidente do seu partido. No que diz respeito ao Wellington Dias, o Firmino Filho, eu acho que a situação é ainda mais grave. O Firmino Filho faz parte de um grupo que está no poder há muito tempo. Se nós olharmos para a cidade de Teresina, nós temos, e aí sim, acredito que a Prefeitura de Teresina sabe trabalhar isso muito mais do que o governo do Estado, no que diz respeito a passar para a população a imagem de que a nossa cidade é uma cidade organizada, é uma cidade muito bem administrada por técnicos. Tinha um tempo em que o Firmino ousava dizer que não era político, que era professor, que estava ali contribuindo. É um discurso também extremamente demagogo, um discurso evasivo, que pega também, e as pessoas acreditam nisso. E é pior porque nós vivemos em uma cidade em que nós temos pouca oportunidade de trabalho para a juventude. Nós temos escolas que são... As pessoas sempre falam que a educação de Teresina é uma das educações, é um sistema, um dos melhores sistemas. Quem já foi professor ou quem é professor do sistema municipal de educação, de ensino de Teresina, sabe que esses números não condizem com a realidade. Escolas sucateadas, professores mal remunerados, e sem falar de diversos outros problemas no que diz respeito à própria organização dessas escolas, a própria possibilidade que essas escolas têm de proporcionar uma educação de qualidade. E a gente sempre fala assim, eu desafio o Firmino Filho, os outros políticos como dizem que esse sistema é tão perfeito, a colocar seus filhos e suas filhas nas escolas da Prefeitura de Teresina. Uma grande fragilidade que nós temos em Teresina é a mobilidade urbana. Nós temos uma pactuação aí que a gente não concorda, que é da Prefeitura de Teresina com o empresariado. Nós temos um empresariado em que a gente tem uma situação, Oscar, que as pessoas que moram nos bairros mais distantes de Teresina têm uma dificuldade enorme de fazer o seu deslocamento, a sua mobilidade urbana.
Se você for em Fortaleza, você vê que o sistema de integração lá já funciona há algum tempo, em São Luís já funciona há algum tempo, e aqui em Teresina ele vem se arrastando, e as pessoas só encontram problemas, e a prefeitura encontrando pretexto de fazer essas estruturas, essas mega estruturas, que elas têm funcionado muito pouco. Na verdade, elas não têm uma funcionalidade, e têm, sim, o poder público municipal tem gasto muito dinheiro em relação a isso. Nós temos um grupo político que está aí há décadas no poder, e nós temos ainda uma das capitais mais, digamos assim, mais tímida no que diz respeito à oferta de políticas públicas para a sua população. Nós temos um sistema de saúde, sim, mas a saúde de Teresina tem quem pode pagar. A saúde pública de Teresina é uma saúde precária. Nós temos aqui em Teresina uma parcela significativa da população desempregada. Então, qual é a política de emprego e renda da Prefeitura de Teresina? Qual é a política cultural da Prefeitura de Teresina? Nós somos uma das poucas capitais no Brasil que não tem Secretaria de Cultura. Nós temos uma fundação cultural, e colocaram lá na fundação cultural um policial. Né? Piada pronta, né? As pessoas poderiam dizer que a cultura de Teresina é um caso de polícia. E que, para você ter uma ideia, né, fazendo uma comparação com o governo do Estado, não estou defendendo o governo do Estado, mas tem lançado aí sistematicamente editais de cultura com milhões, agora mesmo tem um edital de 8 milhões, a Prefeitura de Teresina lançou o último edital de cultura em 2012, ainda no governo Hermano Ferre, e esses recursos aos artistas até hoje não foram pagos na totalidade. Então, desde 2012, que a Prefeitura de Teresina não lança editais culturais. Então, esse é um modelo que está falido, é um modelo que está fracassado, e que nós precisamos, sim, enquanto campo de esquerda, enquanto movimentos sociais, enquanto população como um todo, fazer esse tipo de denúncia, dialogar com a sociedade. O prefeito Firmino Filho ele conseguiu, ao longo desse tempo, cooptar os movimentos sociais, as lideranças de bairro. Esses empregos terceirizados, eles são colocados para pessoas que elas ficam ali atreladas à Prefeitura de Teresina, e assim eles vão se mantendo, se perpetuando no poder. A quantidade de pessoas de serviço prestado em todas as secretarias, pessoas que são dos serviços terceirizados, que são atreladas à política. Pois... Isso cria, só para finalizar, isso cria, Oscar, um aparelhamento que é muito difícil. Um outro grupo político, é muito difícil um outro partido político romper com essa estrutura, porque a Prefeitura de Teresina está muito bem aparelhada. E uma comprovação disso é que ele tira do bolso, por exemplo, supostamente um candidato aí que tem um ínfimo percentual no que diz respeito às pesquisas que eles fazem para a Prefeitura de Teresina, mas mesmo assim parece que eles têm uma segurança de que está dominado, está tudo dominado. Bom, ainda neste campo eleitoral, especificamente aqui em Teresina, o pessoal é originário do PT, nasceu, digamos assim, de uma costela do PT. E vinham aí disputando municípios, estados, disputaram nação com a candidatura do Boulos e do Haddad e tal. E parece que agora começa a haver uma costura entre PT e PSOL. Há alguns acertos encaminhados no Rio de Janeiro, em Belém, noutras cidades. O PT de Teresina já lançou o jornalista Fábio Novo como seu pré-candidato. Falta a convenção para homologar a candidatura. Você falou que o pessoal ainda vai lançar. Eu te pergunto, aqui em Teresina, haveria possibilidades desses acordos que estão acontecendo em outras cidades do Brasil acontecer e ter uma disputa esse ano? PT, PSOL juntos? Olha, o acordo político que o PT, que o PSOL tem tido com o PT em alguns estados, não necessariamente, a princípio, não necessariamente tinha um viés eleitoral. Era um acordo político para a composição de uma frente para um embate. O embate é uma situação de fascismo que nós estamos vivendo no Brasil.
Então, nós aqui mesmo em Teresina participamos, né, de algumas mesas, de alguns encontros, de alguns movimentos nas ruas, de E os manifestações. parlamentares, tanto de um partido quanto do outro no Congresso, eles têm lá um entendimento de caminhar juntos até um determinado ponto. O que eu estou dizendo Exato. é, há uma Agora, novidade em 2020, concreta, sim, do PT, por exemplo, apoiar o Freixo, no Rio de Janeiro, apoiar o Edmilson em Belém e outras candidaturas que agora me fogem da memória. Há uma possibilidade de acordo em Teresina? Foi essa, objetivamente, a pergunta. assim, nós nunca conversamos, assim, nunca tive um contato direto nem com a presidência do PT, né? Já me fizeram um contato uma vez, um convite para participar de um evento, acredito que foi a posse do deputado Assis na Sim. presidência, né? Participamos de algumas conversas ainda, né, desde o contexto do golpe de 2016, mas nunca sentamos para conversar em relação às eleições de Teresina. Eu não vou dizer para você, né, e tenho muito medo das manchetes de jornais, né, assim, que é possível, mas também eu diria, sem nenhum problema, que não é impossível. Eu acredito que a gente precisa dialogar e Mas avançar o não é diálogo. impossível uma aliança do PT com o pessoal em Teresina. Posso fazer essa manchete? Não é impossível. Não é impossível. É claro que não é impossível. A gente precisa dialogar. E o diálogo, ele avança até onde é possível naquele momento. Existe, evidentemente, né, como você falou, o pessoal ele surge de uma ruptura do PT. Né? E é muito importante a gente frisar isso. Assim, o pessoal ele não nasce do PT, necessariamente. Né? Ele surge de uma ruptura com uma discordância programática de princípios e as pessoas saem e criam o PSOL. Mas em nenhum momento isso quer dizer que nós não podemos dialogar com o PT e com os outros partidos de esquerda. Nós precisamos dialogar. E, principalmente em momentos de crise, é preciso a gente perceber os pontos que nos unem, muito mais do que perceber ou de ficar enfatizando os pontos que nos separam. Nós vivemos em um momento atípico, em um momento de instalação do fascismo. Em Teresina, por exemplo, nós estamos em uma situação em que um grupo político está aí há décadas no poder. Nós precisamos sim lançar, como o PSOL vem fazendo historicamente, uma outra proposta. Né? A gente sempre fala assim, se essa cidade fosse nossa, se Teresina fosse nossa, e se Teresina fosse para os seus munícipes, se nós conseguíssemos proporcionar que as políticas públicas de Teresina chegassem a todos aqueles e aquelas que mais necessitam. É esse o sonho do pessoal em Teresina. E se nós encontrarmos campos políticos, partidos políticos que tenham a coragem de romper com os velhos partidos políticos, tenham a coragem de dizer não àqueles políticos inveterados, né, na prática do fisiologismo político, a gente pode dialogar. Agora, é muito difícil conversar com o PT em Teresina, e até mesmo assim, em alguns estados, por exemplo, que o PT não foi governo, em alguns estados que o PT não foi prefeitura, talvez esse diálogo seja mais possível, sabe, Oscar? Agora, falando bem francamente, é Sim. muito difícil a gente conversar com a militância, tendo um governo do Estado que está aí há décadas também, como o Wellington Dias, em que tem tido dificuldade de implementar uma política social efetiva que possa diminuir as desigualdades do nosso Estado, que tenha a coragem de romper com as velhas estruturas políticas. É muito difícil esse diálogo eleitoral. Agora, nós acreditamos que existem muito mais elementos, existe sim a importância da gente procurar os elementos que nos unem para fazer uma agenda de enfrentamento do que reforçar em dados momentos aquilo que nos separa. Agora, também eu volto a frisar o que eu já tinha falado anteriormente. Diga. A eleição, Oscar, não é uma finalidade. Sim. Eleições, para nós, não é uma finalidade. Eleição é um processo. A nossa finalidade é romper com essas estruturas e propor um novo modelo de sociedade voltado para os coletivos sociais historicamente discriminados. Isso parece frase pronta, mas não é. E o PT, na sua raiz, sabe muito bem o que nós estamos falando. Né? Que
A gente não vai mudar a sociedade, Oscar, apenas distribuindo a renda. A gente não vai mudar a sociedade apenas administrando políticas públicas. Nós vamos efetivamente mudar esse país. Aquilo que Lula e Dilma não tiveram coragem, não foi possível fazer se nós modificarmos de forma radical o nosso modo de produção, como se produz a riqueza. E isso não é fácil. É preciso ter um espírito revolucionário, essa velhinha sempre acesa, para não cair, né, nessa tentação, para não cair nessa ideia de que uma composição, uma chapa para participar de uma eleição vai resolver os problemas. Senão, nós estaríamos apenas renovando as velhas promessas que alguns campos da esquerda fizeram e que os grupos mais voltados ao neoliberalismo fazem e fazem muito bem, a renovação das promessas neoliberais. Muito bem, professor. Eu agradeço aí sua contribuição. Acho que deu um tempo aí, quando eu perguntei do governo Wellington Firmino, você ficou preocupado com o tempo que tinha, mas acho que deu um tempo tranquilo aí para expor suas ideias no campo nacional, aqui no campo local, e espero, noutras oportunidades, contar novamente aí com o pensamento do pessoal aqui nas páginas do Pensar Piauí. Muito obrigado pela entrevista. Valeu, Oscar. Muito obrigado. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estamos à disposição para conversar em outros momentos.